Um policial perde sua mulher e seu filho em um acidente e agora, sem ligar para sua vida, vai enfrentar todos os tipos de criminosos insanamente. Se curtiu, deixa o like e a inscrição e vamos lá. Em meio a uma perseguição frenética com troca de tiros no Texas, um policial chamado Martin Riggs recebe uma ligação de sua mulher que está próxima a dar à luz. Então, eufórico, Riggs desce do carro e com uma sniper acerta um tiro que até o Bob Lee Swag teria dificuldade de abater o alvo. Paralelamente, sua esposa está indo para o hospital, mas ao sentir uma contração, perde um pouco do foco e acaba sendo atingido por um caminhão. Assim, quando Riggs chega ao hospital, ainda está eufórico com a notícia que seu filho está perto de nascer. No entanto, infelizmente é recebido com a trágica notícia de que sua mulher e seu bebê morreram em um acidente, ficando completamente abalado com a situação. Passa então 6 meses e um policial denominado Michael, não, série errada. Um policial denominado Roger Murdoch está ansioso por voltar ativa, já que teve uma parada cardíaca e ficou afastado do departamento. Porém, sua esposa chamada Trish Murdoch diz que ele não precisa voltar, e sim se aposentar e viver uma vida normal. Contudo, Murdoch fala que precisa voltar e continua dizendo que para se sentir melhor precisa fazer umas brincadeirinhas com Trish, que aceita a situação. No entanto, quando vai começar o serviço, houve um choro de sua filha recém-nascida e acaba com a alegria de Murdoch. E uma coincidência que ninguém liga é que nessa série o personagem do Damon Wayans também tem 3 filhos, sendo 2 meninas e um garoto, igual na série Eu, a Patroa e as Crianças. Mas enfim, vamos voltar pro que importa. Paralelo a isso, o Riggs está completamente destruído, morando em um trailer sem motivos para viver, esperando somente o momento que terá coragem para tirar sua própria vida. Porém, acaba recebendo uma ligação da delegacia e deixa momentaneamente essa ideia pra lá. Assim, passa para Murdoch, que é recebido calorosamente por todos em seu trabalho, e logo vai até o seu capitão denominado de Brooks, que fala para Murdoch sobre o seu novo parceiro de trabalho, um herói de guerra que trabalhava no Texas. No entanto, Murdoch não se sente contente de ter um lunático trabalhando ao seu lado, logo após receber um marca-passo em seu coração e não poder passar por muito estresse. Entretanto, enquanto reclama, uma ocorrência é acionada e Murdoch precisa partir para o local, onde encontra Riggs pela primeira vez, mas acha que é somente um civil. Entretanto, quando o homem insanamente entra no banco com algumas caixas de pizza, Murdoch descobre que o louco é o seu novo parceiro. Putz, estou lascado. Já dentro do banco, Riggs chega com as pizzas, porém os bandidos estão de dieta e não querem estragar o projeto Verão, recusando a comida. E faz o policial de refém, que insanamente incentiva eles a matarem alguma pessoa para serem levados a sério, enquanto Murdoch ouve tudo aquilo sem acreditar. No entanto, os ladrões não entendem muito bem o que o Riggs quer dizer e fala que irá matar todos naquele local se não trouxerem um helicóptero para tirarem eles dali. Assim, o Riggs fala que seria melhor se matassem um policial, pois repercutiria na mídia, e o bandido ferozmente mais uma vez o ameaça. Entretanto, o Riggs consegue tomar a arma do bandido e finaliza todos os ladrões que estão participando do assalto. Porém, um deles solta o gatilho do explosivo e uma contagem regressiva começa, enquanto o Riggs sai do banco tranquilamente comendo pizza e vai se apresentar para Murdoch como seu novo parceiro, enquanto acontece uma explosão de plano de fundo. Logo depois, o Riggs vai até sua psicóloga, que é ninguém menos que a Mia do Velozes e Furiosos, porém, por estar sem dinheiro, precisou fazer um cachê extra e interpretar uma doutora chamada Moran. Ela conversa sobre ele não ser louco e precisar falar sobre o assunto que o aflige, mas o Riggs não quer falar sobre a morte de sua esposa. Assim passa para Murdoch, que está enfurecido, reclamando para o seu capitão do seu novo parceiro ser um louco, que pode fazer ele ter outro infarto a qualquer momento. Mas o mesmo chega na sala e diz que eles têm um novo caso para resolver, e Murdoch pergunta se ele não irá matar mais ninguém. No entanto, Riggs responde que não pode, pois confiscaram a sua arma. Então, eles partem direto para o local, onde o legista diz que não tem caso, pois foi um suicídio. Mas o Riggs acha aquilo muito estranho, já que o local é muito longe e daria muito trabalho para ir lá somente se matar. Portanto, pede para o legista levar o corpo ao necrotério e fazer uma autópsia urgente. Assim, os dois partem para a casa da esposa do falecido, que está totalmente abalada pela morte do seu marido, mas ela não entende como aquilo aconteceu, já que não teria sentido ele se matar, pois os dois estavam de planos de se mudarem para uma nova casa que haviam comprado. Assim, os policiais terminam a conversa com a viúva e quando estão indo embora, Murdoch pergunta para Riggs como ele se mataria, mas hipoteticamente, já que você não pode perguntar
perguntar para um suicida como se matar. Então Riggs pede a arma para Murdock para exemplificar, mas quando o homem entrega, fica assustado e toma de volta, assim partindo para o local onde a vítima trabalhava, para interrogar os seus colegas. No entanto, quando chegam lá, são parados pelos seguranças, mas quando mostram que são da polícia, são liberados e vão até o armazém que a vítima trabalhava, conversando com o chefe do local sobre seu antigo funcionário que faleceu. Porém, Riggs vê um suspeito que tem uma tatuagem de traficante e o persegue para interrogá-lo. Mas, quando o homem misterioso o vê, acaba reagindo. No entanto, Riggs é mais habilidoso e o imobiliza. Contudo, alguns seguranças aparecem e o suspeito acaba fugindo. E uma curiosidade aleatória é que o ator que interpretou o Riggs, denominado de Clayne Crawford, foi demitido por mau comportamento e tinha uma péssima relação com o elenco, principalmente com seu companheiro de tela Damon, sendo tão grave que o mesmo chegou ao acusar de terrorista emocional. E Clay teve que ser substituído na segunda temporada pelo ator Sim William, aquele mesmo que interpreta o Steve em American Pie. E se você curtiu essa curiosidade, deixa o like e a inscrição e vamos voltar para a série. Riggs comunica Murdock sobre a fuga do suspeito e os dois partem freneticamente atrás do homem. Mas Murdock não entende muito bem o porquê estão atrás do suspeito, portanto Riggs diz que o homem partiu para cima dele. E Murdock faz uma piadinha dizendo que o mesmo também tem vontade de fazer isso, e essa piada pode ser considerada em sentido literário, hein? Assim os dois continuam a perseguição, no entanto Murdock não ultrapassa um certo limite de velocidade, já que o seu coração começa a palpitar muito forte e o mesmo tem medo de ter outro ataque cardíaco. Com isso, a perseguição continua até que eles acabam entrando em uma pista de corrida, onde o Riggs acaba se jogando em cima do carro do suspeito. E o mesmo acaba colidindo contra barris de água, que acaba amortecendo a colisão. Porém, quando Murdock o dá voz de prisão, o homem acaba tentando fugir e é atropelado por um ônibus em uma cena que lembra muito o filme Premonição. Já na delegacia, o capitão está muito enfurecido pelo acontecimento, que gerou grandes danos ao cofre público. No entanto, Riggs e Murdock tentam explicar o porquê foram atrás de um caso que já tinha sido estabelecido como suicídio. Porém, acabam se complicando mais, assim o capitão diz que o caso está encerrado e no outro dia, Murdock receberá um parceiro novo de trabalho. Contudo, antes de ir embora, Riggs fala para Murdock sair da polícia e se aposentar, pois tem muito medo de morrer e não serve mais para ser um policial. Entretanto, Murdock o afronta dizendo que Riggs é um lunático que não tem medo da morte e vive insanamente cada segundo colocando sua vida em risco. Com isso, os dois terminam sua conversa. Assim, já em casa, Murdock está muito irritado com o que o Riggs falou para ele. E Trish, para acalmar seu marido, fala sobre a brincadeira que iam fazer mais cedo e se ele quiser, podem fazer depois do jantar. Então Murdock se anima, porém ouve alguém bater na porta e vai atender, e logo quando abre, encontra o Riggs que está arrependido do que disse a ele, e pede desculpas e continua falando sobre a autópsia do caso que saiu o laudo, confirmando o suicídio. Assim, Riggs chama Murdock para ir atrás dos bandidos, porém Trish aparece e tipo aquela avó do seu amigo que sempre te convida para almoçar, Trish faz o mesmo com Riggs. E no jantar começa uma conversa amigável entre todos na mesa, até que chega em um ponto onde a filha de Murdock, chamada Rhiannon, se empolga e fala que tinha utilizado algumas ervas ilícitas. E Riggs, como uma pessoa totalmente lúcida, incentiva a garota a continuar utilizando os produtos, enquanto Murdock, quando ouve aquilo, tem quase outro infarto. Porém, Trish muda de assunto e pergunta a Riggs se ele tem esposa e filhos, e no mesmo momento a expressão do homem muda. No entanto, Murdock faz uma piadinha e Riggs acaba contando sobre a infelicidade que aconteceu com sua esposa. Com isso, o clima do ambiente fica totalmente pesado. Entretanto, a filha recém-nascida de Murdock começa a chorar e ele vai até ela, e logo depois Riggs também chega, então os dois começam a conversar. E Murdock fala que seu infarto foi graças à grande emoção na hora do parto de sua filha e continua dizendo que estava no local certo na hora certa, pois se tivesse em outro lugar teria morrido, e termina pedindo desculpas sobre a piada que fez mais cedo. Com isso, Riggs aceita o pedido e fala um pouco sobre sua esposa, que era a razão de viver, e em uma cena emocionante termina dizendo que a vida não tem mais sentido sem ela. Então, partem para o necrotério, onde o legista fala que não tem sentido ele ter se matado, pois havia restos de pólvora em seu crânio. Assim, Riggs vai direto para a casa da
esposa do falecido. No entanto, quando ele chega lá, ela é totalmente ríspida com ele e fecha a porta em sua cara. Entretanto, Riggs acha aquilo estranho e entra em sua casa silenciosamente a surpreendendo e perguntando se ela está sendo vigiada. Então, a mesma confirma e diz que levaram seu filho como refém. Com isso, Riggs fala que irá trazer o garoto de volta e a mesma não precisa se preocupar. Assim, vai até o trailer para se preparar para o combate e Murdock chega na hora com novidades sobre o caso, mostrando a ficha do segurança que havia parado eles lá no começo da série e fala que ele é o chefe da organização. E continua dizendo que o falecido era um traficante e estava com os produtos, assim sequestrou o filho como uma moeda de troca para conseguir as substâncias ilícitas novamente. Com isso, Riggs diz que vai ao resgate do garoto, então Murdock fala que vai junto. Porém, o Riggs o prende e se despede dele como se fosse a última vez que iria o ver, e logo depois vai direto para a fábrica abandonada onde o garoto está, e chega tranquilamente cantarolando, enquanto alguns capangas fortemente armados colocam Riggs em suas miras. No entanto, mesmo como não tem medo de morrer, faz uma proposta insana e diz que irá abaixar sua arma se devolverem o garoto. E o chefe concorda, mas quando vai entregar o garoto, volta atrás e o Riggs entra em uma enrascada. Entretanto, Murdock aparece e chega acertando um tiro em todo mundo junto a Riggs, assim os dois conseguem finalizar todos. E esses capangas parecem uns Stormtroopers, pois havia 6 contra 2 e Riggs juntamente com Murdock conseguiram sair ileso desse tiroteio. Com certeza o orçamento estava baixo e não podiam ferir os protagonistas. Riggs está saindo com o garoto, mas acaba levando um tiro em seu ombro, assim me fazendo de idiota. Então eles ficam encurralados e Riggs diz que não tem como sair daquela situação sem alguém morrer. Com isso, o mesmo se dispõe a se sacrificar para Murdock acertar um tiro no sniper. Entretanto, quando o atirador está prestes a disparar contra Riggs, Murdock pensa rapidamente e acerta o pé de seu companheiro, fazendo o mesmo cair e o sniper errar a bala, dando tempo do lunático finalizar. E um pouco mais tarde, finalmente Murdock volta para casa e consegue tanto aquilo que ele queria. Só que não, já que alguém novamente toca a campainha. E quando atende, vê que é Riggs, novamente estragando sua noite de alegrias, que entrega uma garrafa como pedido de desculpas por tudo que aprontou e vai embora. Porém, Tish o convida para entrar e o primeiro episódio acaba com Murdock ficando na pior.